Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero trazer esse vídeo aqui sobre uma das importâncias que há no nosso meio cristão, seguido pelos batistas, seguido pelos metodistas e muitos irmãos. Inclusive até a Igreja Católica também realiza, embora de um modo diferente, o batismo também. E aqui eu não quero falar sobre o diferente tipo de batismo, eu quero falar da importância do batismo nas águas. A palavra batismo, provavelmente você já deve ter ouvido falar, que é imergir na água. Então você imerge na água. E dentro disso, por que nós, evangélicos, celebramos o batismo nas águas? Primeiro ponto que eu quero destacar aqui, queridos, é sobre o porquê que nós realizamos o batismo nas águas. A resposta é em obediência aos mandamentos do Senhor. Se você observou bem e já leu as Escrituras, Evangelho de João capítulo 1, versículo 29 diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus, Cordeiro perfeito, tira. Jesus, o Cordeiro perfeito, tira, expia, purifica de uma vez por todas os nossos pecados. Aleluia. E Jesus, como o enviado, o Messias, o Eterno, ele veio. Inclusive, me pergunto, você crê que Jesus, de fato, é o Messias, o enviado por Deus para tirar o pecado do mundo? Quando lemos Isaías, no capítulo 40, versículo 1, diz que uma voz prepararia o caminho do Senhor no deserto. Voz que clama no deserto, se referindo a João Batista. Mais adiante, no livro do profeta Malaquias, no capítulo 3, versículo 1, diz que esse mensageiro, ele era o mensageiro do Senhor. E mais adiante, no capítulo 4, versículo 5, diz que essa voz profética, ela viria no espírito de Elias. Quando nós lemos Mateus capítulo 17, do versículo 10 até o versículo 13, Jesus vinha falando do Espírito de Elias, e até naquela época as pessoas acreditavam que Elias ali era o próprio Elias que ia vir reencarnado, reencarnar, ia vir e ia pregar. Só que Jesus está se referindo a quem? Depois os discípulos entenderam. Jesus está se referindo ao próprio João Batista. Aleluia. João Batista, que ele viria com o espírito profético, ou seja, o Espírito de Deus, na revelação do Senhor, na vontade do Senhor, cumprir a vontade e as profecias de Isaías e de Malaquias e de tantos outros versículos, meus amados. Glória a Deus. E o que nós observamos é que João Batista batiza o Senhor Jesus. É importante dizer que ele não batiza porque Jesus estava em pecado ou porque Jesus era pecador. Também é importante dizer que não era para salvar. Mas Jesus, ele se submete ao batismo como um ritual válido de purificação para começar seu reino aqui na terra. Então, por que nós celebramos o batismo, queridos? Em obediência ao Senhor. A palavra de Deus diz em Mateus, no Evangelho de Mateus 28, 19: Ide todas as nações, façam discípulos, não discípulos para mim. Eu não posso fazer discípulo para mim, ou você fazer discípulo para si. É fazer discípulo para o reino de Deus, fazer discípulo para o Senhor Jesus. Fazei discípulo de todas as nações. Aí ele diz, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Então, a vontade do Senhor Jesus, ele cumpriu esse ritual. Então nós fazemos isso hoje em dia, meu amado, em obediência à palavra do Senhor. E para ratificar este testemunho do espírito profético de Elias, cumprido em João Batista, cumprido na pessoa de Jesus, mandado pelo Senhor Jesus, para que os seus discípulos cumprissem. Quando nós lemos Atos capítulo 2, versículo 41, a Bíblia diz que 3.000 almas se agregam, se convertem. A Bíblia diz que 3.000 almas creram no Senhor Jesus. E a Bíblia diz que como consequência, sequencialidade, como ato de arrependimento, a palavra de Deus diz que aquelas pessoas foram o quê? Batizadas. Aleluia. Então, por que nós celebramos o batismo? Porque obedecemos à voz do Senhor Jesus. Então, no próximo bloco, falaremos mais motivos por que nós realizamos o batismo. Até a próxima. Que Deus em Cristo abençoe sua vida abundantemente.